Saudações, paróquia São José de Vespasiano e você que acompanha aqui o nosso canal. Nós trazemos mais uma vez as curiosidades bíblicas, a edição especial de Natal. Sim, então hoje, de um modo muito especial, nós trazemos a seguinte pergunta. Vamos ver se você sabe responder para a gente. Coloca os comentários aí, mas desde já vai pensando. Será que a narrativa do Natal não aparece ou aparece em todos os evangelhos? Será que você sabe responder essa pergunta para mim? Hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, já está suspeitando se a narrativa do Natal aparece ou não aparece em todos os evangelhos? Quais são os 4 evangelhos mesmo, hein? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 evangelhos. Então, a gente sabe que cada evangelho foi escrito por autores diferentes e acaba que em contextos diferentes, épocas diferentes e destinatários diferentes. Mas, claro, vão também se utilizar de fontes diferentes. Então, claro que o ponto de partida dos evangelhos é a pregação dos primeiros cristãos em torno do mistério pascal de Cristo e gira em torno da seguinte pergunta: quem é esse Jesus que morreu e ressuscitou dos mortos? De repente, a crucificação e a ressurreição foram eventos assim que impactaram toda a comunidade cristã. E claro que a primeira pergunta era saber um pouquinho quem foi esse Jesus que morreu e ressuscitou dos mortos. Até então, não se tinha o interesse de saber como ele nasceu, de como ele viveu e assim por diante. Então, o primeiro fato impactante é esse. E claro, o Evangelho segundo Marcos, que é o primeiro escrito, datado lá de 66 a 73 depois de Cristo, ele é destinado aos cristãos de Roma que sofrem com a perseguição e, consequentemente, estão com a fé abalada. Então, eles esperam a boa notícia do Evangelho e, por isso, a preocupação essencial é apresentar Jesus como o Messias, o Cristo, aquele que foi fiel até o fim de morte de cruz, mas ao mesmo tempo ele é exaltado, vitorioso e vencedor. Por isso, claro, o Evangelho de Marcos, ele se inicia com o mistério de Jesus e, sendo o primeiro evangelho, ele não traz, e aí já respondendo parte da pergunta de hoje, ele não traz assim as narrativas do Natal, mas já vai falando logo no seu início que Jesus é o Filho de Deus. Olha aí. Então, quando o anúncio da Boa Nova vai se expandindo, o tempo vai passando, o anúncio da Boa Nova vai atingindo regiões longínquas, se tem a necessidade de aprofundar a origem de Jesus e saber como esse Jesus de Nazaré cresceu. E claro que já circulava algo sobre a origem de Jesus, como nós vemos assim nas passagens, que vamos apresentando aí no vídeo. Jesus, ele é nascido da estirpe de Davi, segundo a carne. Ele é o enviado de Deus, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. E ainda Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, todas essas passagens que você acompanha aí, Romanos 1:3, Gálatas 4:4-5, Marcos 1:1 e 8:29, acabam que apontando sobre a identidade de Jesus e já aprofundando um pouquinho sobre a origem de Jesus. E claro, o Evangelho de Marcos não traz a narrativa do Natal, mas já traz Jesus como Filho de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus. E, claro, os evangelhos de Mateus e Lucas é que vão desenvolver, ou seja, são evangelhos um pouco mais tardios, vão desenvolver, assim, a origem de Jesus e vão aprofundar e desenvolver a anunciação, o nascimento, a infância de Jesus em seus primeiros 2 capítulos. E aí nós temos Mateus 1 e 2, Lucas 1 e 2, como sendo as narrativas da infância, ou, como outros autores conhecem, os evangelhos da infância. E claro que esses 2 evangelistas, Mateus e Lucas, eles partem de uma tradição central, entre eles, claro, com cerca de 10 pontos comuns. Por isso que a gente acaba aqui apontando uma tradição central, porque todos esses 10 elementos que nós vamos citar agora, tanto aparece em Mateus, como aparecem em Lucas, mesmo que cada um coloque evidência ou aponte a sua particularidade. Então,
O primeiro ponto é a questão da relação do nascimento de Jesus e o reinado de Herodes. Tanto Mateus como Lucas vai situar o nascimento de Jesus nesse reinado de Herodes. Segundo ponto, Maria é virgem prometida a José. Então isso é muito comum, ou seja, é comum aos dois evangelistas. José é descendente da casa de Davi. E isso é muito importante para percebermos que Jesus ele vai dar continuidade à linhagem, né, salvífica, do rei salvífico, o rei Davi, um rei muito importante para Israel. O quarto ponto é que um mensageiro celeste, conhecido comumente como anjo, anuncia o futuro nascimento de Jesus e o proclama Salvador, tanto em Mateus como em Lucas. O quinto ponto, Jesus já menino, é proclamado filho de Davi. Então não é preciso Jesus crescer, mas já bebezinho, já menino, já recém-nascido é chamado filho de Davi em ambas as narrativas. O sexto ponto, a sua concepção foi mediante a ação do Espírito Santo. Então, por meio do Espírito Santo, Maria dá a luz ao menino e Deus habita no meio de nós. O sétimo ponto, José não participa da concepção de Jesus. Ele acaba sendo, como comumente se chama, pai adotivo, mas claro que esse termo, para o judaísmo, isso não faz muito sentido. Pai é aquele que assume o seu filho. Então, José, mesmo não participando da concepção, né, o que nós acreditamos, ele acaba assumindo a filiação de Jesus, ele acaba sendo, de fato, o pai mesmo, né? Ajuda a criar, ajuda a contribuir com o plano de salvação para a humanidade, junto com Maria e assim formando a família de Nazaré. Oitavo ponto, o nome de Jesus já se impõe pelo mensageiro, antes mesmo de seu nascimento. Então não são os pais que escolhem o nome de Jesus, mas é o anjo que vai dizendo, né, o mensageiro que vai dizendo, olha, vocês vão ter essa criança, vão cuidar dessa criança e o menino vai se chamar Jesus. O nono ponto, Jesus nasce em Belém. Bethlehem, quer dizer a casa do pão, onde acaba que cumprindo a profecia de que o rei vai sair da cidade de Belém. E tu, Belém de Éfrata, né? Então vai confirmar a profecia que Jesus nasce em Belém. O décimo ponto, Jesus em companhia de José e Maria se estabelece em Nazaré. Após nascer em Belém, eles se mudam para Nazaré e assim vão conviver durante muitos anos sobre a cidade de Nazaré. Não é isso? Então, claro que com esses 10 pontos comuns entre os dois evangelistas, cada evangelista vai aprofundar e dar seu enfoque. Mateus na figura de José e Lucas na figura de Maria. Então, essas narrativas, elas, claro que não se tratam de uma biografia para matar a curiosidade sobre os pormenores da vida de Jesus. Ah, como foi que ele nasceu? Como foi que ele veio ao mundo? Será que ele viveu numa casa assim? Como é que eles estavam? Qual é a cidade? Não é para matar a curiosidade das pessoas, mas procuram aprofundar a identidade de Jesus, principalmente para defender a sua humanidade e situá-lo na história da salvação. Porque se pensava, ou se correu, né, teve uma corrente de que esse Filho de Deus, esse enviado, esse Messias, ele veio diretamente do céu, ele não é humano. Então começou-se a se questionar sobre a natureza humana de Jesus. Então foi muito importante aprofundar a identidade dele, justamente narrando o Natal, né, narrando esse nascimento do Messias, nascido de uma mulher, e assim, claro, com todo o enfoque da figura do Messias que há de vir, que veio ao mundo para salvar. Então, as narrativas da infância já celebram com alegria a salvação que veio de Deus e o cumprimento de suas promessas no Antigo Testamento, né? Jesus sendo o filho de Davi.
Claro que elas não só introduzem cada evangelho, mas elas estão vinculadas à questão do mistério pascal de Cristo. Por quê? Porque o menino não é uma criancinha simples, mas o menino já é chamado Filho de Deus, já é Salvador, Senhor. E isso vai dando pistas daquilo que os evangelistas vão desenvolver ao longo das suas narrativas. Portanto, Marcos, mesmo não tendo a narrativa do Natal, já convida a nos preparar para a vinda do Messias. Não é à toa que o início do Evangelho de São Marcos tem a figura de São João Batista, que vai preparar os caminhos para a vinda do Messias. Mateus e Lucas, por exemplo, nos fazem mergulhar nessa vinda, nos alegrando com o menino Deus, Salvador. E você agora deve se perguntar, peraí, Padre Jackson, mas e o evangelista João? João nos faz perceber que o Filho de Deus, o Verbo, ele não passou a existir só na concepção. Porque muita gente também se perguntava sobre, será que esse Messias veio do céu? Ele não é humano? E aí Mateus e Lucas aprofundam a questão da narrativa do Natal. Mas também surgiu a pergunta, mas espera aí, esse Jesus, esse Messias, ele passou a existir somente quando nasceu da Virgem Maria? Claro que não. E aí o evangelista João, que não vai aprofundar os pormenores do Natal, a Anunciação, o Nascimento, ele vai aprofundar a questão de Jesus sendo existente, ou seja, a pré-existência do Verbo, a pré-existência do Filho de Deus desde as origens, né, junto de Deus. Né? Então, Jesus não passa a existir somente quando nasce de Maria, como muita gente pensou aí, mas ele existe desde sempre. Por isso que o evangelista vai trazer a figura do Filho de Deus, que estava junto de Deus desde eternamente, não é isso? E, claro, acaba habitando no meio de nós. Ele que estava sempre junto de Deus, resolve agora se fazer carne e habitar entre nós. Então, celebrar o Natal é celebrar Deus conosco, que se faz bem pertinho de nós. E, claro, habitando no meio de nós, Jesus acaba assumindo a natureza humana, acompanhando o seu povo e fazendo da gente, claro, experimentar essa salvação que aprofunda e toca o mais íntimo do ser humano. Então, e aí? Você gostou dessa curiosidade? Respondeu suas dúvidas, suas perguntas? Comenta aqui nesse vídeo, certo? Compartilha. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, aciona o sino de notificação, porque além de outras curiosidades, tem muita coisa boa aqui no nosso canal, certo? E claro, essa aqui é a segunda curiosidade bíblica. Você pode assistir um pouquinho, ou melhor, compartilhar também a nossa primeira curiosidade bíblica da edição especial de Natal com o irmão Fabrício, certo? E aí a cada dia a gente vai anunciando e aprofundando mais essas curiosidades bíblicas, tá certo? Então, um forte abraço e a gente vai se encontrando.